Até falei que gostaria de estar junto com o pastor, junto nessa luta aí, andando para cima e para baixo, entregando cesta e abençoando a vida das pessoas que estão precisando. Então, esse é verdadeiramente um verdadeiro avivamento espiritual na igreja, né? Então, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. Amém? Mas antes vamos estar orando, em seguida vamos estar lendo uma passagem bíblica aqui, e depois nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez sou grato a Ti, Deus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, por esse momento tão especial que o Senhor tem nos dado, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, continua assim cuidando da nossa igreja, continuando, Deus, de cada irmão, Deus, da nossa igreja, cada pessoa, Tu conhece, Tu sonda, conhece o coração, a mente de cada um, de cada família, Senhor. Pai, se tem alguém precisando de alguma coisa, o Senhor envia, Deus, ela até nós, que ela possa, sim, receber, Deus, o Teu auxílio, Senhor. Mas aquilo que nós não possamos dar, Deus, que o Teu Santo Espírito, Deus, possa consolar e abençoar, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, que a Tua palavra, Deus, possa continuar falando em nossos corações, como tem falado durante essa semana, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Irmãos, como tem todos pregado em Atos, né? Como foi determinado para a gente estar falando sobre Atos, e a gente vê que a mensagem de Atos é realmente a mensagem, né? Igreja, né? A igreja primitiva, onde a igreja começou, onde o amor de Deus começou a unir o povo e aonde o Espírito Santo de Deus ele penetra, ele faz muita diferença. Quando ele entra no nosso coração, ele faz a diferença. Como tem feito na nossa igreja Shekinah, né? O grande amor que o pastor Silvio tem pelas ovelhas, tem buscado, mesmo no momento de dificuldade, tem saído da sua casa, tem ido na casa dos irmãos. Eu gostaria de estar junto com o pastor nessa ida e volta, né? Porque sabemos que, mesmo assim, a gente chegando, olhando, mesmo não abraçando os irmãos, sabemos que chegando perto, olhando um para o outro, assim, e dando fala assim, aquele olhada assim no irmão e falando assim, eu te amo, irmão, estamos juntos nessa, né? Seria muito bom, né? Mas, assim, como eu não posso estar junto e o pastor teve essa oportunidade, eu fico feliz que o pastor tenha ido visitar alguns irmãos, levado uma cesta e tenha abençoado a vida da igreja, né? E os irmãos têm certeza, se os irmãos conhecem alguém que precisa, né? Esteja falando com o pastor Silvio, porque no momento difícil, às vezes, a gente não conhece pessoas que estão precisando, mas se a gente conhecesse, a gente já tinha falado, né? E se o irmão sentir o desejo também de estar doando uma cesta para a igreja, para deixar guardada para quem precisar no momento certo, eu creio que vai ser bênção também, amém? Porque às vezes nós não estamos precisando, às vezes podemos estar, como eu falo assim, ajudando, doando uma cesta, amém? Vamos abrir lá em Atos 2, né? Só para a gente estar lendo um versículo aqui, para a gente estar meditando na palavra de Deus, e em seguida, depois da mensagem, vamos ter a ceia do Senhor. Atos 2, do versículo 37, fala as primeiras conversões, né? Ouvindo eles, isto compungiram o seu coração, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões, irmãos? E disse Pedro, arrependei-vos, e cada um vos seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz, a respeito a vossos filhos, e a todos que estão de longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Não está lendo todos, não, que a semana já foi lida bastante vezes, né? E eu creio assim que Deus já tem falado, né? Vamos estar lendo de acordo com a mensagem, vamos estar falando lendo alguns versículos. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Amados, nós temos visto que a dificuldade, né, do povo hoje é grande. A dificuldade em tudo que vai fazer hoje tem que usar máscara, tem que fazer tanta coisa, né? E tá brincando aqui em casa que nós estamos vivendo quase o tempo do sinal da besta, né? Porque tudo que tem que fazer, você vai no mercado, você entra, você tem que colocar um negócio na sua testa, ela me diz se você tem febre, né? É semelhante, né? Então, se a gente olhar para isso aí, não é difícil os homens com poder tentar fazer o quê? Tentar fazer tudo isso que a besta realmente, a Bíblia fala que vai fazer. Por quê? Você vê, num momento desse difícil, hoje você chega no mercado, eles vão lá e tiram a sua febre. Se você tiver com mais de 37, já não entra. Então,
vai ser difícil mesmo esse momento. Então, eu espero que nesse momento a igreja não esteja mais aqui, porque sabemos que o sofrimento vai ser muito pior ainda, muito grande. Então, nós vemos aqui que a igreja passa por um momento de dificuldade, né? Mas sabemos que o Senhor, Ele está conosco. Amém? Bom, nesses versículos encontramos, né, a história da igreja, né, verdadeira, primitiva, dos seus primeiros tempos, e o estado de verdadeira infância, né? Então, nós vemos aqui que, onde nós estamos lendo aqui, vai falar o quê? Do começo da igreja, da inocência. Eu creio assim que é no momento que nós se convertemos, né? No momento que nós se convertemos, eu creio assim que a gente anseia tanto para conhecer a palavra de Deus, para assim ter assim, como eu falo assim, receber o Espírito Santo assim, falar em línguas. Muitas pessoas querem esse dom, né? Nós batistas não cremos muito em falar em línguas, mas pessoas que crê e buscar essas coisas, né? Eu lembro que quando eu me converti, eu ansiava para que todos que estavam do meu lado se convertessem. Queria que levar todo para a igreja de uma maneira assim que fala assim, sem muito conhecimento, mas você queria mostrar para as pessoas que é bom, que é maravilhoso, né? Então, é um momento da nossa infância, é um momento da nossa inocência, sem conhecer muito a palavra de Deus, sem mostrar, às vezes, alguma coisa para as pessoas, e muitos, às vezes, falavam assim, se você virou crente agora, daqui a uns dias você larga, você para. Irmãos, aquele que recebe mesmo o Espírito Santo de Deus, como está escrito aqui em Atos, né? Começando a falar aqui em Atos, né? Que fala sobre a igreja, tudo, fala sobre a descida do Espírito Santo. Também fala sobre aqui a sessão de Jesus Cristo, né? Vem falando sobre Cristo. Então, aquele que recebe o dom do Espírito Santo, que recebe o amor de Deus, pode falar o que for. No início, até o fim, que você não vai desistir. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós, ele entra em nós e faz morada de uma maneira que ele faz o quê? A transformação. Irmãos, só o Espírito Santo de Deus pode mudar as nossas vidas. Só ele. Eu consigo largar de fumar, eu consigo largar de beber quando eu quiser. Mentira. Isso é engano do diabo. Então, muitas vezes, quando eu converso com alguma pessoa, a hora que eu quiser eu paro. É mentira. A gente não consegue mudar nada. Até mesmo muitos hábitos que a gente não consegue mudar se o Senhor não mudar, se o Espírito Santo não mudar nossas vidas. Então, aqui fala sobre a infância, fala sobre a inocência. Então, nos momentos que nós estamos começando a nossa atividade, começamos a nossa carreira, né, começamos com Cristo, seguindo a Cristo, eu creio assim que a igreja começou dessa maneira, querendo mostrar para tudo, como Pedro mesmo ali, né, numa mensagem. Olha que mensagem. O Espírito Santo tinha acabado de receber o Espírito Santo de Deus, né? Ele levantou a voz e pregou e 3 milhões de pessoas, né? 3 mil pessoas, né, se converteram, né? 3 mil pessoas se converteram. Então, irmão, quem aqui fez isso aí? Foi o Pedro? Não foi, irmão. Foi o Espírito Santo na vida dele. Ele foi um vaso usado para pregar a palavra de Deus. E a gente, hoje, nós temos que ser assim, ser um vaso. Hoje, eu vejo assim que esse vaso ele tem que ser um vaso bem usado, porque hoje você está no meio de pessoas que conhecem você. Você está dentro de uma casa, às vezes, hoje mais tempo, junto com seu marido, com seus filhos, com pessoas que você conhece. Então, é nesse momento que esse vaso vai ser o quê? Ajustado. É nesse momento que esse vaso vai ser lustrado. É nesse momento que esse vaso tem que ser ungido, cheio de poder, cheio de esperança. Por quê? Porque é nesse momento aqui que vai mostrar quem é verdadeiramente o crente, o cristão. Aquele que serve a Deus com amor e faz com vontade. Porque se não for assim, ele não vai permanecer dentro da sua casa, junto com a sua família, vai ter problema, vai ter briga, vai ter discussão. Eu creio que nós cristãos temos que aprender a discernir esse tom, esse tempo, essa dificuldade. Porque temos que ser crente não só dentro de casa, não só dentro da igreja, mas em todo lugar que nós estiver, com máscara, sem máscara, onde nós estiver. Nós não podemos falar assim, um mascarado, né? Falando que nós estamos usando de máscara porque eu sou crente. Não, nós estamos usando porque nós estamos nos protegendo. Nós estamos servindo ao Senhor. Aonde for, nós estamos servindo ao Senhor. E a gente vê que
a palavra de Deus, ela tem, assim, nos abençoado muito, grandemente a nossa vida, né? Nós vivemos tempos, irmão, em um pouco diferente, aonde acreditamos mais na medicina do que em orações, né? Então, eu estava meditando aqui nessa mensagem e estava pensando aqui, né? Não acreditamos mais na medicina que em orações. Irmãos, quantas vezes o pastor está nos ouvindo agora? Quantas vezes o pastor orou por uma pessoa antes dela ir no médico? Às vezes o pastor Silvio, ele fica sabendo que a pessoa está doente depois que ela já foi ao médico e voltou, não é isso? Antigamente era um pouco diferente, as pessoas oravam mais pelas pessoas para curar. Mas hoje nós acreditamos um pouco mais na medicina. Às vezes, quando a gente fica doente, o que a gente faz? A gente vai no médico, depois que voltamos do médico, aí, né, colocamos no grupo da igreja, ô irmão, passei no médico, tal, assim, e não estava bem, ore por mim. Não é assim? Porque nós acreditamos o quê? Mais na medicina hoje. Mas isso é ruim? Não é ruim, irmão. Isso não é ruim, isso é bom. Isso é bom. Mas só que o povo, na sua inocência, o que eles faziam? Eles buscavam mais a Deus. Eles acreditavam mais na cura divina. E nós cremos nessa cura divina. E às vezes hoje nós deixamos de lado, né? Conversando uma vez com o pastor Matias, ele me disse assim, é um pastor da Quadrangular, que mora perto da casa da minha sogra. Ele me disse assim, irmãos, eu hoje sirvo mais como uma pessoa, para ser um motorista, para levar uma pessoa no médico, porque ele mora perto da igreja, bem pertinho da igreja, do que um pastor de oração para orar pela vida das pessoas. A pessoa me procura mais porque precisa de um socorro, para ir para um médico, para ir para algum lugar, do que para a oração. Então, porque as pessoas acreditam mais na medicina, né? Mas é o tempo que nós estamos vivendo hoje, é esse tempo. Mas nós temos que voltar a essa inocência, né? Tem que voltar ao tempo de criança, que estamos aprendendo, entender que, primeiramente, colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor. Eu lembro que um dia eu estava vindo do serviço e eu passei muito mal, até contei esse testemunho na igreja, e com cólica renal, e na hora eu já peguei o celular, liguei aqui em casa, já mandaram no grupo da igreja e começaram a orar por mim. Irmãos, eu creio que aquele momento que eu passei aquela dificuldade e os irmãos estavam orando por mim, que até na hora que eu estava passando no médico, recebi uma mensagem que os irmãos já estavam orando por mim. E depois, quando eu fui fazer o exame e a pedra foi expelida, eu creio que foi pelas orações. Porque o Senhor só Ele pode fazer isso na nossa vida. O médico pode ajudar? Pode. Mas ele mesmo não sabia se tinha mais pedra, se não tinha mais pedra, se vai ter, não vai ter, entendeu? Mas Deus já tinha o quê? Ouvido as nossas orações. Eu creio que algum justo orou por mim e Deus ouviu a oração. Então, no meio de muitas pessoas, eu creio que na hora, creio que Deus tenha assim, usado a vida de um justo, né? Para abençoar nossas vidas, né? Então, qual o maior milagre, né? De maravilha de hoje? E dos ouvidos das pessoas que estão feridas por este mundo. Aí vem arrependimento e perdão e fé. Então, a gente vê aqui que o maior milagre hoje, né, nesse tempo diferente que nós vivemos, o maior milagre não é uma cura divina, não é uma cura assim espetacular, divina, só Deus pode fazer. Sabe qual é o milagre hoje? O maior milagre é o contato, é você ter atenção com a pessoa. Muitas pessoas querem o quê? Que você para e ouve ela falar. Ontem eu estava ouvindo a mensagem do pastor Marcos, né? E foi uma das mensagens que eu consegui ouvir toda. E aí outros conseguiram passar para mim também, que consegui ouvir. Eu não ouvi todas as mensagens. E ele falando a mensagem, ele contou um testemunho que eu achei muito interessante, irmão. Sabe, às vezes as pessoas estão esperando um milagre na vida dela, para ela entender. E como é esse milagre? A igreja onde ele estava, as pessoas pensavam que era a igreja de rico. Era uma igreja para rico. E a igreja não é para rico, a igreja é para todas as pessoas. Então, nós temos que quebrar esses paradigmas onde nós estamos. O Espírito Santo nos ajuda. Então, as pessoas estão querendo um milagre. Elas estão querendo um perdão. Estão querendo ser usada por Deus. Mas só que, às vezes, nós se tornando tão orgulhoso aqui porque eu sou um cristão e ali tem uma favela, eu não vou entrar lá porque eu sou cristão. Não.
Nós não somos diferentes desse povo, nós não somos diferentes de ninguém. Não é porque eles moram lá que eles queriam estar lá, entendeu? Todo mundo tem certeza que gostaria de ter uma casa ótima, maravilhosa para estar morando, entendeu? Mas as condições, infelizmente, não ajudam. Mas nós, como cristãos, devemos quebrar essa barreira e mostrar que a igreja, ela não é de rico, não é de pobre. Eu até estava pensando assim, a igreja é igual à morte, ela é para todos. Ela é para todos. E aquele que buscar a igreja, ela vai ter o quê? O perdão, né? E com certeza vai vir o quê? A fé no coração dela. E nós temos que entender que nós somos iguais a todos, né? Então, a igreja tem que se igualar. Sabe que a igreja está se igualando a toda a humanidade? Ou será que a igreja está se separando da humanidade? A igreja não tem que se igualar ao mundo. As coisas que o mundo prega, as coisas que o mundo oferece. A igreja tem que se igualar à compaixão, ao amor por pessoas. E isso que a igreja tem que se igualar. Às vezes as igrejas estão se separando, que nem hoje nós estamos separados, né? Um do outro, né? Cada um na sua casa. Mas a igreja, ela tem que estar unida nesse propósito, né? De servir ao Senhor. Então nós vemos que a igreja ela tem buscado muito hoje oração. Nunca, como um pastor mesmo falou nesse dia de pregação aí, que ele nunca viu tanto versículo, tanta leitura na Bíblia no celular dele que é mandado, como ele está vendo nesses últimos tempos. Porque as pessoas estão precisando do quê? Agora de uma oração, precisando de um carinho, precisando de um toque, e receber as pessoas, querendo ver as pessoas, querendo conversar e não podendo. Mas eu creio assim que na hora que isso tudo acabar, nós vamos chegar mais fortalecidos junto, unidos num propósito e quebrar esse paradigma. Nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais perante o Senhor. É esse que a igreja tem que estar buscando, né? Então fala que aqui fala que eles se mantiveram nesse próximo às santas ordenanças, né? E mudaram em piedade e devoção do cristianismo, né? Então eles mantiveram próximo. Esse povo, eles tiveram o quê? Buscando mais conhecimento. Eu acho que o tempo que nós paramos para, né, Henrique, aqui, né, em casa estudando, né, eu espero que os irmãos também tenham feito isso, né, como a gente tem visto que tem feito, buscando conhecimento. Então mantiveram próximo que aos santos mandamentos. Ia começar o quê? Buscar conhecimento. É o momento que a igreja tem que parar, mas a igreja tem que continuar buscando o quê? Conhecimento na palavra, né? E eu pensava que eu conhecia bastante a palavra. Esses dias, Vitória e o Henrique pregando, a Ieda trazendo aqui, pregando assim, o estudo que nós temos que estar estudando, em Gênesis, aí, que nós estudamos um livro por dia, né? E eu falei, meu Deus, tanta coisinha que ela falou, que eles falaram, que eu não tinha prestado atenção nisso. Então eu falo assim, meu Deus, eu tenho muito que aprender ainda, tenho muito que aprender, porque senão as coisas não, a gente não vai continuar servindo ao Senhor como se deve, né? Então aqui fala que eles mantiveram nas suas ordenanças, buscando ao Senhor, é amor e devoção. Né? Não, isso é fazer a vontade de Deus. Isso é o cristianismo, servir ao Senhor. Então nós temos que continuar buscando ao Senhor, né? Uma vez que admite alguém em seu poder, depois a alma é a comunhão com Deus em todas essas formas estabelecida para que todos encontramos com Ele, em que Ele tem permitido reunir-se conosco. Então, nós vemos aqui que o Senhor fala, como ali no Espírito Santo, que Ele ia estar com o povo, com seus profetas, com seus discípulos ali naquele momento. Então, eles estavam todos reunidos. Então, Ele vai estar conosco. Então, um momento que na nossa vida, que nós vamos estar todos juntos reunidos com o Senhor. Quando eu falo assim, vidas eternas. Nós não vamos passar por essa morte. Nós passamos por essa morte, mas nós vamos estar juntos na vida eterna. E isso é promessa do Senhor, Ele vai estar reunido conosco. Então, nós temos que estar buscando, estar em comunhão aqui nesse momento na Terra, enquanto enquanto Cristo não voltar. Eu creio, irmãos, que Cristo está próximo a chegar. Próximo mesmo, porque eu estou com 55 anos. Nunca vi algo parecido com o que está acontecendo hoje. Nunca vi. E tem pessoas bem mais velhas do que eu, a minha mãe mesmo, falando que nunca viu isso acontecer.
Nunca viu. E muitas vezes a gente pensa que as coisas, né, não acontecem. E acontecem. Temos que estar preparados. Porque Cristo, para voltar, é um dois. Talvez ele pode voltar hoje, amanhã, depois. Mas nós temos que estar preparados, né? O versículo 40, irmãos, diz assim, né? E com muitas outras palavras, isto testifica. E eu exortava dizendo, salvai desta geração perversa. Então, nós vemos que a grandeza desse acontecimento colocou uma posição mais elevada que o mundo e o Espírito Santo os encheu com tal amor que cada um era para o outro como para si mesmo. Então, aqui, fala que o mundo é o quê? Estava perverso. O mundo era perverso. Mas o Espírito Santo encheu eles de tal maneira que eles não olhavam o mundo como, quando eu falo assim, as pessoas, eles não olhavam um mais alto, um mais gordo, não. Eles olhavam todos iguais. Eles olhavam como todos tinham o mesmo conhecimento, tinham o mesmo poder, tinham o mesmo... Então, por isso que fala que eles começaram a vender as coisas para que eles tinham tudo em comum. E hoje, né, tem algo em comum. O que é algo em comum que Deus nos tem dado? O Espírito Santo sobre a nossa vida. E o Espírito Santo sobre a sua vida faz uma diferença enorme. O seu coração é mais grato a Deus. O seu coração serve mais ao Senhor. O seu coração, o meu coração, tem que estar disposto a ouvir e fazer a vontade de Deus. Porque é isso que ele está pedindo para nós, é isso que ele está falando aqui, que nós temos que voltar ao primeiro amor, à inocência de servir ao Senhor. Será que nós temos servido ao Senhor com inocência? Ou será que nós temos servido ao Senhor com sabedoria ou egoísmo próprio? Talvez o meu conhecimento não chega tanto, mas será que o meu estudo, o que eu faço de conhecimento nas escolas, eu uso para o bem e pensando que eu estou fazendo a vontade de Deus? Porque, primeiramente, a palavra de Deus ela tem que penetrar em nosso coração, ela tem que fazer a diferença com um grande amor que Ele tem colocado na nossa vida. Senão, infelizmente, irmãos, Ele não vai se reunir conosco. Vai se reunir com poucos, que nem a palavra fala. Muito pouco. E aqui nós temos que buscar cada dia mais o amor de Deus, né? Então ele falou aqui que a grandeza, né? Aí falei, cada um era para o outro como para si mesmo. Será que eu tenho sido para o outro como eu quero que faça comigo? Então eu vejo assim que Deus tem assim falado no nosso coração hoje. Você tem que ajudar mais o próximo, estar pensando mais no próximo, servindo mais o próximo, porque você já tem o coração salvo. Você já tem o coração eleito. Você já tem o coração resgatado por Jesus Cristo. E aqueles que não têm? Será que nós temos pensado mais em mim? Será que eu tenho pensado mais em mim ou pensado mais nos outros? Bom, se eu tenho pensado mais em mim, vamos olhar e pedir para Deus nos resgatar, porque ainda precisamos de resgate. Quando nós pensamos mais nos outros, porque Deus já tem olhado para nós, já tem nos resgatado, porque nós temos que dar o nosso coração mais para servir aos outros, servir, fazer a vontade dos outros, né? E desse modo fez com que todas as coisas fossem comum, sem destruir a propriedade, mas suprindo o egoísmo e incentivando mais o amor, né? Então, nós vemos que essas palavras que eu escrevi aqui, nós temos que estar o quê? Quebrando o nosso egoísmo, quebrando aquilo que não é da vontade de Deus, quebrando aquilo que fala assim, eu não gosto de fulano, eu não ajudo ciclano, eu não faço isso porque eles não merecem. Não merecia, ninguém merecia, irmão. Ninguém merece a salvação, né? Mas por Jesus Cristo, nós somos salvos. Porque se não fosse assim, nós não teríamos essa oportunidade. Então, irmãos, nós temos que olhar o que Deus tem prometido para nós, né? Quebrar o nosso egoísmo, quebrar o nosso eu e fazer o que? A vontade de Deus. Nós temos feito a vontade de Deus? Nós temos feito o que Deus tem para nós? Nós temos feito aquilo que o Senhor quer? Se nós olharmos as mensagens, nós vamos ver que as mensagens que foi pregada, foi falado que eles viviam unânime, eles viviam um só pensamento. Se nós olharmos
para, como falamos aqui sobre, como fala a palavra inocência, né? E fala sobre também momento de adolescente, crianças, né? Nós vamos ver que a igreja tem que voltar a esse primeiro amor. Se nós não voltarmos a esse primeiro amor, com certeza a igreja, infelizmente, ela vai se perder. Como eles falam aqui, que eles viviam o quê? Unânimes, num único pensamento. E isso nós olhamos, quem é que faz isso? São crianças. Crianças, eles começam a brincar tudo junto, né? E você percebe que eles vão crescendo, quando chega na adolescência, já começa a ter os grupinhos, aí quando começa a ser mais jovem, já começa a ter mais diferença ainda, começa a ficar só de 2, né? Porque começa o quê? Ter uma diferença. E assim somos nós crentes, sabia? Quando nós aceitamos a Jesus, nós queremos estar perto de todo mundo, queremos fazer isso, fazer aquilo, mas depois você consegue separar um irmão, já tem mais um amigo aqui, aquele mais é seu amigo, o outro já não é tanto seu amigo. Então você começa já separando, você vai tendo uma maturidade. Mas o que a igreja que está falando aqui nesse capítulo? Para nós voltar a ser unânime, para nós voltar a ser o quê? Inocentes de novo. Inocente ele não escolhe o quê? A quem deve ser seu amigo e quem não deve. Todos é igual para servir ao Senhor. Então nós vemos aqui um momento do avivamento na igreja só vai existir se eu voltar ao estado de inocência. E o estado de inocência é quando eles receberam o Espírito Santo de Deus lá em Pentecostes, e ele entrou no coração e eles falaram em todos os tipos de língua. Talvez tinha pessoa que não gostava de algumas raças, de algum tipo de pessoas, né? Mas ele falava até na língua dessas pessoas, porque o Espírito Santo de Deus quebrou esse paradigma, quebrou esse egoísmo, esse rancor que ela tinha e voltou o quê? O estado de inocência. E nós começamos a fazer o quê? Aquilo que é da vontade de Deus, e as coisas começam a mudar, né? E aqui, eu começo, para mim, vivendo tempos difíceis, né? De pandemia. Nesse começo, eu escrevi aqui, nesse começo de pandemia difícil que nós estamos vivendo, nós vemos que as pessoas começam a quê? A pensar mais, buscar mais, assim, trazer as coisas para a sua família, para a sua casa, para você. Então, nós temos que pensar não só em nós, nós temos que pensar o quê? Nós somos uma igreja. Nós servimos a comunidade. O que Deus quer para que nós possamos buscar para fazer a vontade de Deus. Então, junto com o pastor, eu creio que essa igreja está pronta para fazer o quê? O primeiro amor, né? E perseverava unânimes os dias no templo, e partia o pão e comia junto com alegria e sinceridade de coração. Então, nós vemos aqui que nós temos que estar preparados, né? Para continuar louvando ao Senhor, como diz o versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Será que nós temos conhecido todo o povo? Será que nós conhecemos os nossos vizinhos ali da igreja? Será que nós conhecemos os nossos vizinhos que nós moramos? Nossos colegas de trabalho, será que nós conhecemos eles? Será que nós temos, assim, colocado a nossa vida e parado um pouquinho, só dado nosso ouvido para ele falar? Irmãos, porque quando a gente abre o nosso coração para uma pessoa, começa a conversar com ela, a primeira coisa que ela quer é que nós ouvimos o que ela tem que falar. Aí, voltamos ao tempo de inocência e começamos a ajudar, começamos a servir, fazer a vontade de Deus. Então, eu creio que nesse tempo de milagres, né, de pandemia que está acontecendo, muitas coisas que eu creio que as pessoas estão precisando é de ouvir. Estou orando por você. Estou pronto a servir. Estou pronto a fazer aquilo que você precisa. Você precisa de alguma coisa? Você precisa de alguma... Esse é o verdadeiro avivamento da igreja. Às vezes, até mesmo dentro da própria igreja, dentro da nossa própria igreja, tem pessoas precisando de parar para conversar, para quê? Para abrir o coração, para que Deus trabalhe na vida dela. E eu tenho certeza de uma coisa. Quando nós fazemos isso, não só a vida da pessoa que está sendo restaurada por Jesus, mas a nossa vida também se engrandece. Nós também ficamos alegres e Jesus fica mais feliz conosco. Então, a igreja do Senhor está pronta para servir a Deus. Então,
Hoje é dia de ceia, hoje é dia das mães. Nós estamos ser igual a uma mãe. A mãe larga seu filho chorando. Quando ela está em casa, eu lembro que quando meus filhos nasceram, né? E às vezes eu chegava do serviço cansado, mesmo cansado, às vezes eles começavam a chorar lá no berço. Aí ela já fala, o primeiro chorinho que ela deu, ou ela ia ou já pedia para mim ir lá socorrer e ver o que está acontecendo. Nós temos que ser igual a mãe, preparado para servir. E o filho, ela não deixa chorando. Por mais que ele comece a chorar, por mais que ele comece a ter probleminha de saúde, como nosso filho, o Daniel, teve probleminha de saúde quando era pequeno, mas Deus, graças a Deus, curou, né? Estava sempre o quê? Pronto a ajudá-lo. E é a mesma coisa Deus, irmão. Na hora que nós estamos passando dificuldade, se nós clamarmos ao Senhor, se nós abrir o nosso coração, se nós buscar conselho, se nós buscar ajuda, o Senhor está pronto para nos ajudar. Se não é um milagre que tem que acontecer na nossa vida, uma outra pessoa pode ajudar. Deus envia as pessoas, né? Eu assisti um filme, nem lembro o nome do filme, né? Que fala assim que a pessoa orava para que Deus enviasse pessoa para ela ajudar. Você lembra desse filme? Quarto de Guerra, exatamente, Quarto de Guerra. Então, ela fazia o quê? Ela orava para Deus enviar pessoas com problemas para ela ajudar. Irmãos, nós temos feito o contrário, né? Deus, me livra, não envia problema para mim, não é isso? Então, nós temos feito o contrário. Então, nós não estamos sendo inocentes para ajudar as pessoas, não estamos voltando ao momento sendo uma igreja primitiva. Nós não estamos voltando à inocência que Deus quer, porque nós oramos ao contrário. Deus, eu não quero problema. Deus, eu quero dificuldade, mas longe de mim. Então, talvez a gente, quando eu falo assim, às vezes fala assim, isso é problema do pastor. Isso não é problema do pastor. Isso é problema da igreja. Eu sou igreja. Você é igreja. Nós somos um corpo da igreja. Será que nós estamos pensando assim, vamos orar para que Deus envie as pessoas nesse momento de pandemia, que está precisando de ajuda, que está precisando de oração, que precisa de um socorro imediato para nós ajudar? Ou será que nós estamos fazendo? Não, envia para o pastor. Ele é o pastor, ele que se vira. Nós estamos colocando a responsabilidade sobre uma pessoa. Então, irmãos, vamos orar pedindo para que nós podemos ajudar. Eu fiquei muito feliz e amo muito a igreja Shekinah, porque eu percebi que ali os irmãos são aqueles irmãos que realmente se preocupam com as pessoas. E pouco tempo que a gente está ali, eu senti assim a preocupação dessa igreja, sabe? Eu fiquei feliz assim, falando, meu Deus, isso que é ser igreja. Às vezes a gente estava numa igreja grande, onde você ia para a igreja, chegava lá, sentava no banco, participava do culto, saía, não conhecia ninguém, não sabia se alguém está precisando de alguma coisa, ia para casa, às vezes está do seu lado uma pessoa sentada, precisando de uma palavra de carinho, de uma palavra de amor, um abraço, um afeto, e ele sai dali, vai para casa. Se o Espírito Santo de Deus ali, ele não conseguiu abrir o coração, para que o Espírito Santo de Deus fizesse a transformação na vida dele, o que ia acontecer? Ele sai dali com a mesma coisa. Vamos, e eu sempre tenho falado, o louvor na igreja, o louvor, ele é o caminho para que as pessoas comecem a se abrir. Quando o louvor da igreja, ele leva a igreja para o altar, o que eu quero dizer com isso? Quando o louvor leva a igreja para o altar, que a igreja abre o coração, que a igreja canta, a mensagem vem e trabalha e faz a diferença. Então, é um conjunto. Então, nós somos um vaso para servir a Deus. Nós somos um vaso de prontidão para abençoar a vida de cada irmão. E quando eu cheguei na Shekinah, eu senti essa diferença. Pessoas que nem me conheciam, me abraçavam, falavam, seja bem-vindo, né? E lá a gente recebia o bem-vindo só na porta da entrada, né? Então, o resto demais a gente não conhecia. Então, não quero dizer que eles estão errados, não quero dizer, eu quero dizer que nós, como igreja, onde nós estivermos, nós temos que ser a diferença. Você é a diferença onde você está? Você faz essa diferença? Você tem essa inocência de chegar e ajudar uma pessoa? Mas eu não vou ajudar porque ela tem muito problema e eu não quero problema para mim. Mas os problemas dela não é seu. Você vai ajudar, esse problema vai ficar com a pessoa. Você vai ter um pouquinho de dificuldade para ajudar, Deus vai ajudar. O Espírito Santo vai entrar na sua vida e vai colocar as palavras certas. Eu lembro que quantas vezes eu mesmo comecei a falar com pessoas e
daí a pouco elas começaram a se abrir de tal maneira, depois virava meu amigo. Eu lembro que eu estava trabalhando ali na Raposa Tavares, ali, um menino lá, eu fui até padrinho de casamento dele depois. Aí o que acontece? Ele começou a brincar comigo, chamando de velhinho, e falando que igreja era coisa de pessoas que não tinham o que fazer, que os pais dele também iam para a igreja, que não sei o quê. Mas eu continuei falando para ele. Um dia, na hora do almoço, comecei a ler a Bíblia com ele lá e mostrando para ele, né? Ele estava muito revoltado, querendo fazer bobagem. Eu falei para ele que não deveria fazer e começamos a ler uns versículos da Bíblia. Aí eu fiz um desafio com ele, né? Naquele dia. Falei, bom, você não acredita muito na Bíblia, né? Você não acredita muito em Deus. Vai hoje na igreja, não importa a igreja que você vai lá e pede para Deus falar com você, mas ouça bem a palavra que vai falar. No outro dia, ele já voltou, alegre, contente, me abraçando, e falou, irmão, eu preciso falar com você. Fala, pode falar. Pensei que até ele ia falar que ele não tinha gostado, né? Mas eu vi o semblante dele diferente. Ele falou assim, você acredita que a palavra que você leu ontem foi a palavra que foi pregada à noite na igreja? Falou tudo aquilo lá e ainda o pastor falou que Deus estava restaurando uma vida aqui, porque tinha um anjo cuidando dele, e esse anjo é você. Eu falei, meu filho, esse anjo sou eu, esse anjo é você. Eu falei, bom, se esse anjo sou eu, continua firme na igreja, meu filho. Deixa Deus trabalhar na sua vida, tire esse pensamento da sua vida, e Deus vai mudar a sua vida. Poucos dias ele se batizou, e arrumou uma pessoa lá e casou. E aí ele falou que eu era o primeiro padrinho dele. Aí eu fui lá em Cotia, né, eu e minha esposa, no casamento dele, falei, seu padrinho dele. Eu falei, não, vou ser o seu padrinho, né? Vamos lá. E, irmãos, às vezes a vida da gente, você pensa assim, não foi nada. Não foi nada. Mas Deus mudou uma alma, uma vida. E ali, com certeza, a família dele vai ser restaurada e vai continuar servindo ao Senhor. Porque um dia, alguém você ajudou. Eu estou falando isso não é para me engrandecer, não, irmão. Para os irmãos entender que no momento de almoço, a gente estava ali, ele sempre revoltado, ele até fumava droga, né? Até fazia coisas erradas no começo lá, falando, e a polícia queria pegar ele, tudo. E eu falando para ele sair da vida, e fui falando, irmão. Fui falando e mostrando algum versículo, citando alguma coisa e falando. Num dia que ele estava meio atribulado lá, eu cheguei e falei essa palavra. Não fui eu que falei. Eu abri a boca, o Espírito Santo falou. O Espírito Santo entrou no coração dele e mudou. Então, é isso que é ser igreja. É uma igreja que está junto, né? É uma igreja que está em comunhão, uma igreja que persevera na união, né? Como fala aqui, né? E voltar na primeira conversão, porque a primeira conversão é onde nós temos assim, sede, né? De estar. É a mesma coisa que você pega um prato gostoso, né? Que ontem aqui o Henrique fez um pão. Eu não quero falar, o Henrique fez um pão de batata, né? Aqui. Mas que pão! Eu não consegui comer um pedaço só, né? Então, mas quando você come o primeiro pedaço, você quer o quê? Mais. Então, é isso que é a palavra de Deus. Voltar a esse tempo de inocência, voltar a esse tempo de ansiedade de falar do amor de Deus. Tenho certeza que a palavra de Deus, essa semana, falou muito de comunhão. E essa comunhão está começando dentro da nossa casa. Essa comunhão vai quebrar muitas coisas que está dentro da nossa casa que não é da vontade de Deus. E Deus está transformando, está mudando, está reajustando as nossas vidas. Aqueles que realmente fazem a vontade de Deus vão se unir novamente, vão se congregar novamente. Nem que seja só na glória, irmão, mas vamos se congregar novamente, porque a promessa não é só para aqui, não. A promessa é para a glória. Então, essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração, para que Deus possa continuar falando no seu coração. Qual é o avivamento que nós estamos buscando? Qual é o avivamento que nós queremos? É uma igreja saudável? Uma igreja que busca ao Senhor? Uma igreja que ora, que ensina, que ajuda, que ama? Então, o Espírito Santo vai colocar no nosso coração uma igreja realmente que Ele quer. É a igreja que Ele precisa. É a igreja que Deus quer. É a igreja que Deus quer na vida dos pastores, que são nossos líderes. E está ali para quê? Nos ajudar. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Silvio, né? Porque ele ama demais essa igreja. Ele ama demais a Cristo. Porque, às vezes, eu fico olhando assim, o pastor, às vezes, eu penso, sabe que o pastor dorme? Porque, na mesma hora que ele está falando uma coisa, assim, ele já está fazendo outra coisa. Eu fico pensando, ele e a Denise junto, né? Porque ele voa, né? Junto com Cristo, né? Já viu uma música que fala voar no Espírito Santo, né?
flutua, eu acho que o pastor Silvio anda assim, porque ele voa assim, pensando, né? Do nada ele tirou aí conseguiu 6 pastores, né? 6 ou 7, né? Acho que o único que está pregando aí junto, que não é pastor consagrado ainda, sou eu, né? Ainda, né? Em breve, né, pastor? Vão estar sendo consagrado, né? Mas aí, né, olhamos assim, ele juntou tantas pessoas junto, né? De outras igrejas, para estar o quê? Pregando, falando do amor de Deus. Então, a gente vê que Deus tem um grande amor por essa igreja, pela sua vida, pela minha vida, eu tenho certeza. E juntos nós vamos fazer a grande diferença aí nesse local, porque o Senhor, ele tem o Espírito Santo de Deus prontificado em nosso coração, porque é uma igreja amorosa, uma igreja que busca, uma igreja que está preparada assim para servir ao Senhor. E queremos estar mais preparados ainda para louvar ao Senhor. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e que nós possamos ser o grande avivamento das nossas casas nesse momento de pandemia. Amém? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Pastor Silvio, amém?